Tá, próximo padrão, né? Interpreter. O interpreter, ele é um padrão para a gente poder fazer não só a representação, mas como um interpretador de uma certa linguagem. Tá? E aí, digamos, uma linguagem muito simples, tá? Porque o padrão interpreter, ele não escala para linguagens muito complexas. Tá? Então, assim, eu preciso fazer um interpretador para uma linguagem muito simples, por exemplo, expressões, como a gente faz no Excel. Tem lá algumas expressões e aquilo ali precisa de alguma interpretação. Fazer um cálculo, por exemplo. Você consegue fazer isso com o interpreter. Eu preciso fazer um interpretador para uma linguagem de programação, que é uma coisa muito mais complexa. Não vai usar esse padrão. Tá? Aí tem outras coisas que você vai usar lá da área de linguagens de programação. Tá? Como é que é a estrutura do interpreter, né? O interpreter, ele tem aqui uma estrutura que é igual a um composite, tá? Só que ele tem um método que é um interprete. Interprete é o que esse nó vai fazer, ou o que esse elemento vai fazer. Essa estrutura aqui, ela é a estrutura do composite, tá? Eu tenho um cara abstrato, tenho um elemento que é não terminal, ou seja, não é uma folha da árvore, é um cara intermediário. Isso tem uma agregação aqui com novos elementos para você poder fazer o seu composite. E aqui no final você tem uma expressão terminal, que é o cara que é uma folha. Tá? O cliente ele pode ter um contexto que ele passa aqui como parâmetro para esse interprete e que vai ser usado na interpretação. Então, por exemplo, se você tiver uma gramática, como essa aqui, então é uma gramática que vai fazer algumas expressões muito simples. Tá? Tem uma expressão, é um literal, ou uma alternação, uma sequência, uma repetição, ou uma outra expressão entre parênteses. E aí uma alternação é alguma coisa que tem um ou no meio, é uma expressão ou uma expressão. Uma sequência é uma expressão e uma expressão. Uma repetição é uma expressão com um asterisco depois. E um literal são as letras do alfabeto, ou as letras do alfabeto. As letras do alfabeto, quantas vezes forem uma ou quantas vezes forem necessárias. Tá? Então, com essa gramática, você consegue representar coisas desse tipo aqui. Raining e dogs ou cats, quantas vezes eu quiser. Então, é como se eu estivesse fazendo uma gramática aqui para expressões regulares muito simples. Tá? Fazer, por exemplo, a busca. Quero fazer um mecanismo de busca aqui que suporte algumas expressões. Quero raining, tem que ter a palavra raining e tem que ter uma palavra, ou dogs ou cats, quantas vezes eu quiser. Tá? Esse tipo de coisa. Como é que eu faço para montar um interpretador disso, né? Alguma coisa que vai processar essa expressão? Aí você usa o padrão interpreter. O interpreter ele vai montar a árvore que representa a sua expressão na gramática. Tá? Então, para cada elemento da sua gramática, você vai ter um elemento no interpreter. Tá? Então, aqui ele colocou, o que isso aqui significa? Um regular expression, é uma expressão regular. E eu tenho aqui, o que vai ter na minha expressão regular? Ou é uma sequência, ou é um literal, ou é uma repetição, ou é uma alternação. Então, isso aqui veio via mecanismo de herança. Regular expression, uma sequência é um tipo de regular expression, um literal é um tipo, alternation é um tipo, repetition é um tipo. Então, as 4 regras que apareceram aqui. E aí, para o que você tiver dentro da sua regra, como derivação, você vai ter uma agregação que vai levar para o teu nó correspondente. Na verdade, para o nó do topo, né? Para você poder montar a tua árvore direitinho. Então, uma sequência... desculpa. Uma sequência é uma expressão e uma expressão. Tá? Então, você tem aqui, uma expressão e uma expressão.
a alternação é uma alternativa, o ou e outra alternativa. Então, você está montando essa árvore aqui, ó, que você consegue representar aqui. Por último, no literal, você tem o cara que é o componente, que é a folha, né, a representação aqui da folha, que é o teu literal mesmo. Tá? E aí, o que vai ser feito em cada nó desse, você vai fazer a interpretação no método chamado interprete. Quando você precisar processar isso, aí você vai chamar aqui, ó, você pode percorrer essa árvore aqui do jeito que for necessário para você rodar os métodos interprete. Então, aqui tem um exemplo de instanciação desses objetos. Um sequence expression tem uma sequência seguida de uma repetição. Esse aqui é o exemplo que aparece aqui, ó. Como é que fica a estrutura da árvore aqui desse exemplo. Então, eu tenho uma sequência que tem uma expressão que é raining e outra expressão que é uma repetição, porque aparece um asterisco aqui. E a repetição ela tem uma alternação no meio, que é o dogs e o cats. Tem uma implementação em Java, tem um vídeo de implementação em Java disso, tá? Tá lá em outro vídeo, eu coloco na sequência para vocês. E aí eu tenho um exercício proposto aqui, que é utilizar o interpreter para montar um interpretador dessa gramática aqui embaixo, que é uma expressão indo para uma expressão mais um termo ou um termo, uma expressão indo para um termo vezes uma constante ou uma constante.